Mais de 100 detentos fogem de presídio de segurança máxima em João Pessoa. Terremoto deixa 9 mortos e 30 desaparecidos na ilha de Hokkaido, no Japão. Pelo menos 19 réus e 12 acusados na Operação Lava Jato disputam eleição e muito mais no nosso boletim sobrevivencialista da semana. Olá, eu sou o Júlio Lobo e muito bem-vindo à sua fonte de notícias semanais sobrevivencialistas. Hoje nós temos muitos assuntos pra gente conversar aqui, muito preocupantes, geralmente, né? Notícias boas, infelizmente, são escassas. Então vamos lá. Primeira notícia, mais de 100 detentos fogem de presídio de segurança máxima em João Pessoa. Essa penitenciária chamada Romeu Gonçalves Abrantes, conhecida como o PB1, sofreu aí uma fuga na madrugada de segunda-feira, dia 10, que é lá em João Pessoa. Esse presídio tem capacidade para 660 presos e estava com 680 detentos. Pessoas que moram perto da cadeia começram a ouvir disparos de uma explosão pouco depois da meia-noite. Passou uns 3 assim. Olha, presta atenção, olha pro céu pra tu ver se não passa um negócio vermelho. De acordo com informações da Polícia Militar, cerca de 20 homens chegaram em 4 carros e dispararam várias vezes contra as guaritas, o alojamento e o portão principal, que foi derrubado após uma explosão. Houve troca de tiros entre os bandidos e policiais militares e agentes prisionais. Essa notícia vem para evidenciar o quão insuficiente é a nossa força de segurança para manter a ordem contra os criminosos. Hoje os criminosos estão altamente armados, né, fortemente armados e também muito organizados, o que deixa a balança da justiça em desnível. Isso eu estou trazendo para que você lembre, se você mora em uma região onde há um presídio, você tem que ficar muito atento, porque talvez você possa ser uma vítima colateral desses confrontos, onde a troca de disparos pode gerar uma bala perdida que te acerta, ou um bandido em fuga entra na tua casa e te faz de refém. Então, cuidado, se você está nesse tipo de zona de risco, evidencia aí uma maneira de você fortificar a sua casa e se estruturar cada vez melhor, porque a situação só vai piorar. Terremoto deixa 9 mortos e 30 desaparecidos na ilha de Hokkaido, no Japão. O terremoto de magnitude 6.7 atingiu na quinta-feira passada essa ilha, que fica no norte do Japão, e deixou 9 mortos, de acordo com o premier japonês. Agora existe já uma atualização dessa notícia, onde nós temos 44 mortos, infelizmente, tá? Esse tremor, que atingiu a escala mais alta na escala de intensidade sísmica do Japão, acontece 2 dias após o tufão Jebi, o mais poderoso a tocar a Terra em 25 anos, deixando 11 mortos e causar danos na região ocidental de Osaka. O tremor provocou deslizamentos de terra, destruição de casas e a interrupção no fornecimento de energia elétrica para quase 3 milhões de domicílios. O Japão não está tendo muita sorte recentemente porque ele está no meio do Círculo de Fogo do Pacífico, que basicamente é o seguinte: essa região é uma das mais propensas a tremores e atividades vulcânicas no mundo. Nessa área são registradas cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6 ou mais no mundo. Não somente isso, mas o Japão também enfrentou uma série de adversidades climáticas, tendo como, por exemplo, uma onda de calor com temperaturas recordes e fortes chuvas que deixaram centenas de mortos. Lembrando que em 11 de março de 2011, o terremoto de magnitude 9, o mais poderoso já registrado no Japão, aconteceu sob o oceano na costa da cidade de Sendai, e esse tremor gerou aquela tsunami que devastou uma grande faixa da costa do Pacífico e matou 20 mil pessoas. Então percebam aí que os desastres estão cada vez mais intensos e nós temos que ficar atentos para como as coisas evoluem. Esse tipo de desastre de grande magnitude pode gerar efeitos colaterais, tanto econômicos, sociais e culturais, então nós temos que ficar atentos e, obviamente, as minhas condolências ao pessoal do Japão, que o negócio não tá fácil por lá. Agora o bicho pega, olha só, ataque com faca em Paris deixa 7 feridos e 4 em estado grave. 7 pessoas feridas, 4 em estado grave, na noite deste domingo em Paris, após terem sido agredidas por um homem com uma faca e uma barra de ferro. Esse homem foi detido por uma equipe da Brigada Anticriminalidade, informou uma fonte policial. Essas agressões aconteceram pouco antes das 11 horas no 19º arrondissement, no norte de Paris, perto do canal Le Urq. Não sei se está pronunciado da forma correta.
Segundo uma fonte próxima à investigação, um homem, a priori de nacionalidade afegã, atacou pessoas que não conhecia na rua. Entre os feridos, há 2 turistas ingleses, indicou uma fonte da polícia. Uma testemunha estava em estado de choque. Essa região aconteceu em um local onde há 2 cinemas. O vigilante de um deles, que viu parte do ocorrido, contou que o homem já tinha agredido várias pessoas e estava sendo perseguido por 2 homens que tentavam detê-lo. Essas agressões de domingo remetem a outros ataques com armas brancas ocorridos nos últimos meses na França. Gente, isso só reforça aquele texto que nós escrevemos recentemente, que está com o link aqui na descrição, explicando que o problema não são as armas, são as pessoas. Quem quer matar, simplesmente mata com a ferramenta que tem à disposição. Criminosos não seguem a lei, então lei para diminuir o acesso às armas meio que são inúteis, não é verdade? Então dá uma olhadinha no texto que vale a pena para a gente causar algumas reflexões sobre esse assunto. Pelo menos 19 réus e 12 acusados na Operação Lava Jato disputam eleição. Pois é, olha só. Esses 19 réus e 12 acusados em desdobramentos da operação são candidatos nas eleições de outubro. Segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, há ainda 63 casos de investigados que são candidatos e outros 15 políticos que tiveram investigação arquivadas estão novamente concorrendo. Entre os presidenciáveis, além do óbvio, do Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos também, olha só, o seu substituto, o também petista Fernando Haddad, alvo de processo na Justiça Eleitoral de São Paulo, Geraldo Alckmin, acusado na semana passada em ação de improbidade pelo Ministério Público Paulista, e José Maria Emael, que passou a ser investigado em 2017 na esteira da delação da Odebrecht. Parte desses políticos aparece bem posicionado em pesquisas de intenção de voto. Em Alagoas, por exemplo, são líderes na mais recente pesquisa do Ibope para o senador Renan Calheiros, apontado pela Procuradoria-Geral da República como integrante do quadrilhão do MDB, e Benedito Lira, também denunciado como membro de organização criminosa, mas do PP. Ou seja, senhoras e senhores, de nada adianta a gente tentar prender os corruptos se vocês não, se algum bando de trouxa continua votando neles, Nós temos que nos educar, temos que nos informar, porque senão o país não muda. O povo tem o governo que merece, então vamos tentar mudar essa realidade, porque se a gente vota no infeliz que é condenado, você não pode esperar que o país mude para melhor, E por fim, uma notícia que eu imagino que vocês estavam esperando a gente comentar aqui sobre o atentado do Jair Bolsonaro. Eu não vou falar sobre o atentado em si, porque você já viu na mídia aí uma tonelada de informações sobre o assunto, então vamos começar a falar sobre as consequências do ato. Já deixo claro aqui que o atentado a Jair Bolsonaro, como nós falamos nas outras mídias, como Instagram e Facebook, ele não é só um atentado à pessoa Jair, mas também à liberdade de expressão e à democracia, tá? Então é uma situação muito séria que abre precedentes muito perigosos para o nosso país. Mas, vamos à nossa notícia, olha só. O entra e sai na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado Jair Bolsonaro, evidencia a tentativa de aliados de gerar dividendos políticos a partir da facada sofrida por ele em Juiz de Fora, na quinta-feira. O senador Magno Malta, que chegou a ser cotado para vice da chapa presidencial, vem se destacando com atitudes que têm sido reprovadas por outros aliados do capitão reformado do Exército. Na sexta-feira, o Malta gravou um vídeo dentro da UTI ao lado do Bolsonaro e publicou nas redes sociais. Tô aqui no quarto com ele. Nós vamos orar agora. Os filhos estão aqui. Deus propôs a vida dele. Ele aqui. O paciente fala com dificuldades em frases curtas e com agradecimentos. O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, entrou na UTI acompanhado de Malta e fez vídeos rezando por Bolsonaro, que deitado, mexendo apenas os olhos, fala em milagre e agradece a Deus. Não sei como alguém só mexendo os olhos vai falar em milagre e agradecer a Deus, então um pouco de cuidado aqui com a folha da UOL, tá? No domingo, dia 9, Malta publicou nas redes sociais uma imagem da cicatriz do presidenciável após a operação. Tá aí na tela, censurada para o YouTube não encher o saco da gente, tá? A imagem mostra um grande corte, cheio de pontos, atravessando o abdômen de Bolsonaro e também um dreno no local da facada. O senador foi altamente criticado por essa imagem, mas segundo ele postou para contrariar aqueles que estão conspirando, dizendo que foi só um evento fingido por parte do Bolsonaro, tá? Tamanho acesso ao Bolsonaro encomendou a equipe médica e também a família, que se preocupam com a possibilidade de infecção e também pensam na necessidade de repouso para a recuperação. Tanto que no sábado o hospital divulgou um boletim
que reforçava a instrução para que a UTI seja frequentada apenas pela esposa, Michele, e pelos filhos, que passaram a controlar com mais rigor a visita. Como nós já havíamos dito anteriormente, né, a situação é que o atentado infelizmente aconteceu e agora muita gente vai querer tirar proveito em cima disso. O que não vai faltar são pessoas que vão ir lá tentar tirar foto, dizer que se importam, dizer um monte de coisas para ganhar aprovação social em cima de um desastre aí a nossa democracia que foi esse atentado. Então fiquem atentos, cuidado, é muito fácil agora identificar os urubuzinhos. Então fica atento aí para você não cair no conto do vigário. Preparado.